Os 10 Mandamentos. Uma história que ressoa através dos tempos, repleta de fé, redenção e maravilha divina. Em 1956. Elenco de estrelas de Hollywood levou este épico às telas. Acompanhamos Moisés de Charlton Heston em sua jornada. Desafiamos a tirania com Ramsés de Yul Brynner e sentimos a terra tremer com o poder divino. Agora vamos dar uma olhada na vida desses atores lendários e descobrir o legado duradouro de Os 10 Mandamentos. Então clique no botão de inscrição e prepare-se para viajar no tempo em uma aventura alucinante. Charlton Heston Fort Moses. Nascido em meio a séculos de escravidão judaica, Moisés surgiu como um farol de esperança profetizado para libertar seu povo. Temendo esse destino, o tirânico faraó Ramsés, o Frondai, ordenou a morte de todos os recém-nascidos hebreus do sexo masculino. Para proteger seu filho, a mãe de Moisés, Yocheved, teceu uma cesta de junco e a confiou às águas do Nilo. Após a guerra, Charlton Heston e sua esposa construíram uma vida na perigosa região de Hell's Kitchen, em Nova York, inicialmente trabalhando como modelos para artistas desesperados por sucesso nos palcos. Aventuraram-se para o sul para administrar um teatro na Carolina do Norte, ganhando um modesto salário semanal. De volta a Nova York, Heston conseguiu um papel coadjuvante na Broadway em uma remontagem de Antônio e Cleópatra de Shakespeare. Ele continuou a aprimorar suas habilidades de atuação na televisão, aparecendo em séries aclamadas pela crítica como Studio One, da CBS Heston. Subiu ao palco do Los Angeles Music Center, interpretando personagens icônicos como Sherlock Holmes. Ele até se vestiu de gorila para uma participação especial no remake de Planeta dos Macacos de Tim Burton. Seu último papel no cinema foi como uma figura histórica notória. Além de atuar a voz poderosa de Heston, foi usada como narrador em filmes, contribuindo para o apelo de produções como Armageddon e Hércules da Disney. Em uma reviravolta devastadora, Heston faleceu em 2008 em sua casa na Califórnia, cercado por seus entes queridos. Ele tinha 84 anos. Embora a causa oficial da morte continue sendo uma questão privada, a mídia informou posteriormente que ele morreu de pneumonia. Yvonne de Carlos Séfora. Séfora, uma pastora de Midian, era a filha mais velha de Jetro, o líder tribal. Ela se tornou a segunda esposa de Moisés e mãe de seu filho Gerson. Notavelmente, ela compartilhava sua devoção ao Deus de Abraão, cujo nome seus seguidores não mencionaram. A jornada de Yvonne de Carlo para Hollywood começou com viagens a Los Angeles com a mãe. Em 1940, sua beleza era tão deslumbrante que ela conquistou o 2º lugar no concurso Miss Veneza e um respeitável 5º lugar no concurso Miss Califórnia. Ela pode ser vista aos 36 segundos do filme britânico Paté, Uma Questão de Figuras. No concurso Miss Veneza, um agente de talentos identificou seu potencial e a incentivou a fazer um teste para um coral no prestigiado Earl Carroll Theatre. Em 1964, enfrentando dificuldades financeiras, de Carlo assinou um contrato com a Universal Studios para interpretar a protagonista feminina em Os Monstros, ao lado de Fred Gwynne. Curiosamente, ela também foi a principal escolha dos produtores para o papel icônico de Lily Munster, originalmente chamada de Phoebe, depois que Joan Marshall, a atriz original cogitada, desistiu do projeto. Certa vez perguntaram a DiCarlo, a personificação do glamour de Hollywood, como interpretaria a mãe fantasmagórica de uma casa mal-assombrada. A resposta dela: simples, eu apenas sigo as instruções. Entra Donna Reed. DiCarlo exibiu seus talentos musicais pelo menos uma vez em Os Monstros, cantando e tocando harpa no episódio Far Out Monsters. Em 1950, DiCarlo conseguiu a casa dos seus sonhos
uma casa de fazenda com 11 cômodos em um grande terreno em Studio City. Com a ajuda de um arquiteto, ela reformou o espaço, incorporando uma sala de jantar em estilo inglês, com painéis elegantes e vitrais. A saúde de Carlo piorou em 1998, quando ela sofreu um leve derrame. Ela então morou no Motion Picture and Television Hospital and Rest Home, onde passou seus últimos anos. Infelizmente, ela faleceu em 2007 devido a uma doença cardíaca. Annie Baxter, como Nefratiri, no épico bíblico de 1956. Os 10 Mandamentos. Nefratiri surge como uma personagem complexa ao lado de Dathan. Uma princesa egípcia, ela nutre um desejo proibido pelo príncipe Moisés. Determinada a estar com ele e vê-lo ascender ao trono, ela tomou medidas drásticas, até mesmo assassinato, para manter sua herança judaica em segredo. A carreira de Anne Baxter começou com uma audição para Rebecca de Hitchcock aos 16 anos. Embora fosse considerada jovem demais para o papel, seu talento a impressionou e ela assinou um contrato de longo prazo com a 20th Century Fox. Sua estreia no cinema foi na MGM, onde dividiu a tela com atores consagrados. A década de 1940 viu Baxter florescer trabalhando, com lendas como John Barrymore e Jack Benny. Seu talento foi reconhecido com papéis principais em filmes, aclamados pela crítica como Água do Pântano e O Flautista de Hamelin, este último inclusive indicado ao Oscar. Na década de 1970, Baxter tornou-se presença regular no The Mike Douglas Show e chegou a interpretar uma vilã em um episódio de Columbo. Ela também interpretou o desafiador papel de uma prostituta idosa em Fool's Parade. Notavelmente, ela assumiu o papel da lendária Bette Davis na série de TV Hotel, depois que Davis teve que se aposentar devido a uma doença. A tragédia aconteceu em 1985, quando Baxter sofreu um derrame. Embora estivesse em suporte de vida sua família teve que tomar a difícil decisão de interromper os cuidados após sua função cerebral cessar. Ela morreu aos 62 anos. John Derek, nome verdadeiro Joshua. Joshua nem sempre foi John Derek, o galã de Hollywood. Ele começou sua jornada como escravo e mais tarde foi descoberto por sua aparência marcante. Agentes de talentos como Henry Wilson, que chegou a lhe dar o nome artístico temporário de Dare Harris, e David O. Selznick perceberam seu potencial e o escalaram para pequenos papéis em filmes como Since You Went, Asia Way e I'll Be Seeing You, ambos lançados em 1944. A Segunda Guerra Mundial eclodiu e Joshua serviu no Exército dos Estados Unidos nas Filipinas. Após a guerra, sua carreira decolou. Um filme de Humphrey Bogart resultou em um contrato de 7 anos com a Columbia Pictures em 1948. Em seguida, conseguiu um papel coadjuvante ao lado de Broderick Crawford, no filme vencedor do Oscar, Todos os Homens do Rei, 1940. E 9. Em 1950, mudou oficialmente seu nome para John Derek. John e sua esposa conceberam um projeto intitulado Eve and That Damned Apple, mas não obteve sucesso financeiro. Em vez disso, fizeram Bolero 1984 com a Cannon Films, uma experiência que deixou uma marca indelével. O último trabalho de direção de John foi Fantasmas Não Podem Fazer Isso. 1990, além de dirigir, John também era um fotógrafo talentoso, tendo tirado retratos nus para a revista Playboy, com 3 de suas 4 esposas em momentos diferentes. Ele chegou a dirigir videoclipes para os sucessos de Shania Twain, Whose Bed Have Your Boots Been Under e Any Man of Mine. John sobreviveu a um ataque cardíaco em 1986, mas em 1998, uma doença cardiovascular o matou aos 71.
anos em Santa Maria, Califórnia. Ele deixou um legado que incluiu uma neta, Alice Derrick, e até se tornou bisavô em 1996. Cedric Hardwicke interpreta Sethi. Sete, filho do faraó, Ramsés. E herdeiro do trono egípcio, reinou antes da migração hebraica. Ele sucedeu seu pai e se casou com a rainha Tuia, que lhe deu um filho, Ramsés II, que mais tarde se tornou faraó. A irmã de Seti, a princesa Bétia, desempenhou um papel importante durante esse período. A carreira de ator de Sir Cedric Hardwicke começou nos palcos londrinos em 1912. Ele participou do melodrama The Monk and the Ghoul Woman, e no mesmo ano tornou-se aprendiz no Her Majesty's Theatre. Inicialmente atuou em diversas peças, incluindo Find the Woman e Trust the People. Em 1913, juntou-se a uma companhia itinerante que se apresentou em vários locais, incluindo África do Sul e Rodésia. A televisão tornou-se um novo canal para os talentos de Hardwicke. Ele apareceu em um episódio de Alfred Hitchcock Presents em 1956 e foi convidado especial no The Ford Show em 1958. Ele até coestrelou uma sitcom chamada Mrs. G Goes to College, mais tarde renomeada para The Gertrude Berg Show em 1961. Embora tenha durado apenas uma temporada, a voz de Hardwicke também deu vida a personagens no rádio. Em 1945, ele interpretou Sherlock Holmes em uma peça de rádio da BBC e seu filho Edward, mais tarde, interpretou o Dr. Watson em outra produção. Hardwicke também teve um breve papel como personagem título na reestreia do programa de rádio Bulldog Drummond em 1954. Fumante inveterado, Hardwicke foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica em 1964 aos 71 anos. Deixou um legado tanto no cinema quanto no teatro. John Carradine como Para Aaron. Arão. Um reverenciado profeta e sumo sacerdote, era irmão de Moisés. Detalhes de sua vida são extraídos de textos religiosos, incluindo a Bíblia hebraica, o Novo Testamento e o Alcorão. A carreira de ator de John Carradine começou com o filme Tollable. David de 1930, embora ele afirme ter tido vasta experiência antes de ser reconhecido nas telas. Curiosamente, Carradine relatou ter feito testes para o papel icônico de Drácula ao lado de atores renomados, mas os registros históricos não comprovam essa afirmação. No final das contas, Bela Lugosi deu vida ao personagem. No entanto, o próprio Carradine interpretou o Conde em filmes posteriores da Universal Studios como A Casa de Frankenstein e A Casa de Drácula. O talento de Carradine ia além da atuação. Ele dublou a coruja no filme de animação O Segredo de Niemigak e o Feiticeiro na dublagem em inglês de Aladdin e a Lâmpada Mágica. Uma de suas últimas aparições foi em Peggy Sue Got Married, 1986. Seu último filme creditado. Jaco foi lançado póstumamente. A voz grave e sedutora de Carradine lhe rendeu o apelido de A Voz. Ele também foi apelidado de Bardo da Avenida por seu suposto hábito de recitar solilóquios shakespearianos enquanto caminhava pelas ruas de Hollywood, uma alegação que ele sempre negou. No final da década de 1980, Carradine já estava praticamente aposentado. Nos últimos anos, ele lutou contra a artrite reumatoide. Tragicamente, morreu de insuficiência cardíaca e renal em Milão, Itália, em 1988, aos 82 anos. Surpreendentemente, poucas horas antes de sua morte, ele subiu os 328 degraus da magnífica Catedral do Omo da cidade. Nina Folk, como Bitia. Bitia, filha do faraó. Ramsés I.
Massa é uma princesa egípcia, uma jovem viúva sem filhos. Ela desafia a tradição ao adotar Moisés, um escravo hebreu, e criá-lo como membro da realeza. No entanto, ao enganar seu irmão, o faraó Seti, fazendo-o acreditar que ela era egípcia, ela foi exilada. Bithia acabou se juntando ao exército judeu durante o êxodo do Egito. A jornada de Nina Folk para Hollywood começou aos 19 anos com um contrato com a Columbia Pictures. Seu primeiro papel foi no filme de terror, O Retorno do Vampiro, ao lado de Bela Lugosi. Ela continuou sua carreira com uma variedade de papéis, incluindo um filme biográfico, um thriller de mistério e uma série de filmes em preto e branco. Em um desses filmes em preto e branco, Escaping the Fog, ela interpretou uma mulher que tem a premonição de ser sequestrada. A carreira de Folk se estendeu muito além de sua juventude. Notavelmente, ela foi a primeira vítima de assassinato na série clássica Columbo, estrelando ao lado de Gene Barry. Na década de 1970, ela apareceu nas telas em séries como That Girl e The Brian Keith Show. Folk continuou atuando depois disso. Ela participou de séries de TV populares como Just Shoot Me Dharma and Greg e até mesmo de NCIS, onde interpretou a querida mãe do Dr. Donald Duck, Mallard. Ela também estrelou filmes independentes e continua compartilhando seu conhecimento como professora na USC. Além disso, compartilha sua experiência como consultora de análise de roteiros para diretores de Hollywood. Infelizmente, Nina Foch faleceu em 2008, aos 84 anos. Complicações de um distúrbio sanguíneo tiraram sua vida enquanto ela ainda lecionava ativamente na USC. Edward G. Robinson como Datan, a outra metade da dupla de vilões de Nefertiti no filme Os 10 Mandamentos de 1956. Começou sua jornada como escravo. O israelita conquistou o favor do mestre pedreiro, Baca tornando-se seu confidente. Em 1915, Edward G. Robinson, que mais tarde deu vida a Datan nas telas, iniciou sua carreira de ator com uma estreia na Broadway. Em 1916, passou a atuar no cinema. Em 1923, adotou o nome artístico de E.G. Robinson e estreou no cinema mudo em The Bright Shawl. Seu papel como um gangster durão na peça da Broadway, The Racket, em 1927, preparou o cenário para papéis semelhantes no cinema, começando com The Hole in the Wall. 1929, ao lado de Claudette Colbert. Robinson prosperou durante a transição para o cinema falado, ao contrário de muitos de seus contemporâneos. Embora sua carreira cinematográfica tenha incluído apenas 3 filmes antes de 1930, ele se dedicou ao cinema naquele ano, lançando 14 filmes entre 1930 e 1932. Em termos pessoais, Robinson casou-se com a atriz Gladys Lloyd Castle em 1927. Eles tiveram um filho, Edward Jr., apelidado de Manny, e uma filha do casamento anterior de Gladys. O casamento terminou em divórcio em 1956. 2 anos depois, Robinson reencontrou o amor e se casou com a designer de noivas, Jane Arden. Ele viveu seus últimos anos em Palm Springs, Califórnia. Infelizmente, E.G. Robinson morreu de câncer de bexiga em 1973. Poucas semanas após concluir seu último filme, Soylent Green. Este evento devastador ocorreu poucos meses antes de ele ser homenageado com o Oscar pelo conjunto da obra. Ele tinha 79 anos. Uma cerimônia em sua memória foi realizada no Templo Israel, em Los Angeles, com Charlton Heston, fazendo um elogio emocionado. Mais de 1.500 pessoas compareceram, com centenas de outras se reunindo do lado de fora. Martha Scott
como Jokobel. Jokobel, uma escrava hebreia, levita, nascida em Gosen. Superou a adversidade casada com Anrão, tornou-se mãe de Miriam Arão e do famoso Moisés. Diante do decreto brutal do faraó Ramsés de matar todos os meninos hebreus recém-nascidos, Jokobel corajosamente colocou Moisés em uma cesta no rio, com sua filha Miriam cuidando dele. Esse ato de amor levou Moisés a ser encontrado por Bitia e criado como membro da realeza egípcia. Logo após se formar na faculdade, a carreira de Martha Scott decolou. Ela atuou em uma série de peças de Shakespeare com a Globe Theatre Company na Feira Mundial de Chicago de 1934. Após esse sucesso, mudou-se para Nova York, onde prosperou tanto no teatro quanto no rádio. Em 1938, estreou na Broadway como Emily Webb, uma jovem trágica na peça Our Town, de Thornton Wilder. Scott foi casada 2 vezes. Seu primeiro casamento foi com o radialista Carlton William Alsop, de 1940 a 1946, e depois com o músico de jazz Mel Powell, de 1946 a 1998. Ela teve um filho, Carlton Scott Alsop, com o primeiro marido e 2 filhas, Mary Powell Harple e Kathleen Powell, com o segundo marido. Curiosamente, seu filho revelou que Scott usou uma lembrança de infância de um cemitério tranquilo em sua cidade natal para interpretar sua personagem indicada ao Oscar na peça Our Town. Essa imagem, disse ele, a ajudou a se inserir na personagem da peça. Martha Scott faleceu pacificamente de causas naturais em 2003, aos 90 anos. Deborah Paget está com Lilia. Lilia, uma hebreia forçada à escravidão, frequentemente carregava água como parte de suas tarefas diárias. Nascida entre irmãos, ela enfrentou uma cruel reviravolta do destino. Datan, um ex-supervisor judeu que se tornara governador de Gozen após a morte de Baca, a tomou como concubina. No entanto, mais tarde, ela encontrou o amor e a liberdade ao se casar com Josué, o sucessor de Moisés. A carreira de atriz de Deborah Paget começou muito jovem. Com apenas 14 anos, ela conseguiu um papel notável no filme noir Cry of the City, interpretando a namorada de um personagem muito mais velho. Essa estreia impressionante chamou a atenção da 20th Century Fox, que a contratou para um contrato de longo prazo. Inicialmente, ela interpretou papéis menores antes de conseguir o papel principal ao lado de James Stewart no filme de sucesso Broken Arrow. No filme Paget, de 16 anos, interpreta uma adolescente indígena americana que se apaixona pela personagem de Stewart, que é muito mais velha que ela. Além do cinema, Paget também emprestou sua voz para programas de rádio, participou de peças teatrais e leituras de roteiros originais com atores famosos. Durante esse período de 1950 a 1956, colaborou com nomes como Burt Lancaster e Tyrone Power. Em 1962, Paget casou-se com Ling Si-kung, executivo do setor petrolífero, e aposentou-se da atuação em 1964. O casamento deles, que durou até 1980, resultou no nascimento de um filho, Judith Anderson, chamado Memnet, uma serva. Passada de geração em geração, foi uma leal ama egípcia durante os reinados dos faraós Ramsés e Setevu. Ela serviu a Bitia e Nefertiri, mas não tolerava a presença de Moisés na corte real. A carreira de Judith Anderson começou em 1915 nos palcos australianos sob o nome artístico de Francie Anderson, como Stephanie em Um Divórcio Real. Ela aprimorou suas habilidades de atuação sob a tutela do estimado ator Julius Knight. Juntos, eles atuaram em adaptações de peças clássicas como A Pimpinela Escarlate e Os Três Mosqueteiros.
Um momento crucial veio em 1947 com sua brilhante atuação como Medea em uma ousada adaptação de Robinson Jeffers John. Gielgud interpretou Jason e a atuação de Anderson lhe rendeu um Tony Award, a maior honraria dos palcos nos Estados Unidos. O espetáculo foi um enorme sucesso, seguido por uma turnê nacional. Embora sua atuação em Elizabeth, a Rainha em 1966 não tenha sido bem recebida, Anderson não se deixou abater em 1970 realizou um sonho antigo ao interpretar o clássico papel de Hamlet em uma turnê nacional que terminou no Carnegie Hall em Nova York. Anderson retornou à poderosa Medea em 1980, e desta vez interpretando a enfermeira ao lado de Zoe Caldwell no papel título. Seus caminhos se cruzaram décadas antes durante uma turnê da peça na Austrália, que lhe rendeu outra indicação ao Tony. Anderson passou a maior parte de sua vida em Santa Bárbara, Califórnia, onde morreu de pneumonia em 1992, aos 94 anos.